Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Emily Investiga, onde eu narro histórias de crimes reais pelo mundo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, não custa nada. Então, bora pro vídeo! Maddox Lamar Derkosh nasceu em 21 de janeiro de 2010 em Whitehall, Pensilvânia, filho de Jason e Elizabeth Derkosh. Ele era um garotinho adorável, com cabelos loiros e óculos, que adorava caminhões e super-heróis. Em 4 de novembro de 2012, quando Maddox tinha apenas 2 anos de idade, a família Derkosh desfrutava de uma viagem em um dia ao zoológico de Pittsburgh e ao aquário PPG, anteriormente conhecido como Highland Park Zoo. A instalação fica em 77 acres de parque, exibindo mais de 4.000 animais, representando 475 espécies, incluindo 20 espécies ameaçadas ou em perigo. O zoológico é dividido em várias regiões, incluindo a passagem da floresta à selva à beira da água, Odisseia, na agora infame savana africana. Nesta seção, o zoológico mantinha vários cães pintados africanos, em uma estrutura sólida feita principalmente de material de madeira, com um deck de observação, que permitia aos visitantes observar os cães de cima. O deck mencionado tinha uma pequena rede de segurança, destinada a recolher quaisquer detritos que caíam para que nada acabe acidentalmente no recinto. No entanto, destinavam-se apenas a resgatar pequenos objetos pessoais, deixados cair pelos visitantes, e não foi feita para suportar o peso de um ser humano. A exposição apresentava uma série de avisos, placas pedindo aos visitantes que tenham cuidado ao usar o deck. De acordo com os funcionários do zoológico, não era incomum ver pais levantando seus filhos para cima da grade da exposição, para ter uma visão clara dos cães pintados, apesar dos numerosos avisos que eles recebiam sobre seu comportamento. Isso realmente não é segredo. Vá a qualquer lugar onde muitas famílias estejam presentes e você observará pais colocando seus filhos em posições precárias para uma visão melhor. Eu mesmo já fui várias vezes em zoológico e realmente o povo meio sem noção, né? Mas enfim. Maddox estava prestes a ser uma dessas crianças. Naquele fatídico dia, Maddox visitou o zoológico de Pittsburgh com sua mãe, Elizabeth, e outros membros da família. Eles estavam lá para passar uma tarde agradável de domingo, aproveitando as diversas exposições e atrações de animais. O dia parecia normal e cheio de risadas, enquanto Maddox, com a mãozinha entrelaçada com a da mãe, vagava entusiasmado de uma exposição para outra. Quando chegaram ao recinto dos cães pintados, Elizabeth Derkosh ignorou os sinais de alerta e levantou seu filho no topo das grades do deck de observação para ver melhor os cães pintados. No entanto, foi então que a tragédia aconteceu. Maddox escorregou das mãos de sua mãe, caindo sobre a rede de segurança, que não foi feito para segurá-lo, e caiu de uma altura de 4 metros, até chegar ao chão do recinto, onde ele foi imediatamente atacado por 11 dos cães pintados. A matilha começou a atacar Maddox violentamente. Horrorizada, Elizabeth tentou invadir o recinto para resgatar seu filho, mas foi contida por outros visitantes presentes. Os tratadores afirmaram ter ouvido Elizabeth gritando por ajuda à distância, enquanto os visitantes mais próximos da exposição testemunharam a cena grotesca, enquanto gritavam por ajuda. O zoológico seguiu sua política, disparando dardos falsos contra os animais para assustá-los. Maddox foi rapidamente despedaçado, esviscerado pelos cães e sangrou até a morte, antes que alguém pudesse alcançá-lo. Um policial oficial que estava no local atirou e matou um dos animais. Os outros foram controlados e não ficaram feridos durante o incidente. Assim, finalmente o corpo do pequeno Maddox pôde ser recuperado e enviado ao médico legista para investigação. Inicialmente, não está claro se Maddox havia sido morto pela queda ao solo ou pelos próprios cães pintados. Eventualmente, foi revelado que Maddox ainda estava totalmente consciente
após a queda e que os cães rasgaram seu corpo enquanto o atacavam e mordiam. Os órgãos internos de Maddox foram destruídos pelos cães que os rasgaram, e ele sofreu mais de 46 ferimentos em sua cabeça e pescoço. Quando a veterinária Barbara Baker e outros funcionários do zoológico chegaram, determinaram que teria sido inútil tentar resgatar Maddox. De acordo com a citação da Sra. Baker, estava claro que a criança estava morta. Não havia razão para enviar nossa equipe para Harm's High. Em uma reportagem para a ABC News, um famoso tratador de zoológico, Jack Hanna, argumentou que os cães pintados africanos são uma espécie muito agressiva, já que ele trabalhou com eles na década de 90, enquanto filmava sua série A Contagem Regressiva Selvagem de Jack Hanna. Ele disse que mesmo se tivessem atirado nos animais com tranquilizantes ou não, isso não mudaria o trágico fim de Maddox, porque todo o ataque foi muito rápido, coisa de segundos, e não havia mais nada que poderia ser feito. Pedindo condolências e dizendo sentir muito, ele finaliza sua citação com "Meu coração dói muito". Após a morte de Maddox, desencadeou um longo debate entre a família Derkosh e o zoológico de Pittsburgh e o aquário PPG, que se transformou em ações judiciais. O zoológico argumentou que não tiveram culpa do ataque ao garoto, e além disso, que Elizabeth foi imprudente e negligente e levantou deliberadamente seu filho por em cima da grade, quando lhe disseram explicitamente para não fazê-lo. Elizabeth, por sua vez, argumentou que o zoológico era irresponsável e falou sobre o projeto onde estavam os animais e sobre a grade de proteção, lembrando que a rede não era feita para suportar o peso de uma pessoa, apenas para pequenos objetos como carteira, celular, qualquer coisa que a pessoa derrubasse ali. Enfim, ela entrou com uma ação judicial que pedia indenização de $300 mil. Mais tarde foi revelado que houve um caso anterior em que o zoológico teve que ser temporariamente fechado porque os cães escaparam de seu recinto e vagaram pela propriedade do zoológico. No entanto, ninguém foi ferido ou morto por eles. O zoológico negou as alegações de que as autoridades recebeu qualquer aviso da equipe de que os pais regularmente levavam seus filhos para a área desprotegida, com vista para a exposição de cães selvagens, e não fizeram nada para protegê-los. No entanto, uma revisão das atas da reunião do Comitê de Segurança do Zoológico provou o contrário. O OneNote declarou que o recinto de cães selvagens tem um lado da grade que está aberto, e um visitante foi visto balançando uma criança através da abertura, sobre a grade de exposição de cães selvagens. O zoológico alegou que as grades ao redor do recinto cumpriu os códigos de construção e segurança, e negou as alegações de que faltava um plano de emergência no momento do acidente. De acordo com o porta-voz do zoológico, Tracy Gray, o zoológico atendeu aos padrões de segurança da Associação de Zoológicos e Aquários e que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não encontrou problemas com a exposição em 35 inspeções desde 2006. O zoológico removeu o deck de observação, onde ficavam os cães pintados. Um mês após a destruição da exposição, foi posteriormente substituída pela exposição da chita. De acordo com a citação da Sra. Gray, o USDA conduziu 35 inspeções na exposição de cães pintados desde sua inauguração em 2006, e em nenhum momento quaisquer preocupações ou violações em relação a essa exposição foram identificadas pela agência reguladora. Os cães pintados foram realocados para vários locais, não revelados em uma declaração. Os funcionários dos zoológicos compartilharam o seguinte: queremos que nossos visitantes desfrutem de um ambiente divertido e seguro em família, enquanto aprendem sobre nossos animais. Infelizmente, os cães pintados teriam sido um lembrete contínuo do acidente e desviariam a atenção das oportunidades educacionais para aprender sobre esta espécie maravilhosa e ameaçada de extinção. A perda do recinto para cães pintados foi um duro golpe para o programa de reprodução de espécies ameaçadas do zoológico, que tem uma taxa de mortalidade típica de 50%. Por exemplo, em 25 de outubro de 2009, um dos cães pintados africanos do zoológico, Vega,
deu à luz 9 filhotes vivos e um filhote morto. Vega morreu no dia seguinte, deixando seus filhotes órfãos. Para ajudar a cuidar e criar os cães, o zoológico encontrou uma cadela domesticada chamada Honey de um abrigo local, que havia dado à luz recentemente e ainda estava amamentando. Honey imediatamente pegou os filhotes e os alimentou, ao mesmo tempo em que a equipe veterinária do zoológico alimentou esses filhotes com uma dieta líquida fortificada com enzimas. Após um mês, apenas 5 dos filhotes sobreviveram ao nascimento. Elizabeth Derkoch não foi acusada de negligência, apesar das acusações feitas contra ela. O Zoológico de Pittsburgh e o Aquário PPG receberam alguma reação pública e da mídia pelo tratamento dispensado à mãe em luto. O advogado dos pais, Robert Mongoluzzi, disse que o zoológico falhou miseravelmente em sua solene responsabilidade de prevenir este ataque, bem como atacar descaradamente a mãe enlutada de Maddox. Enquanto isso, o advogado do zoológico tinha isto a dizer: cite os ferimentos e danos sofridos por Maddox Derkoch, incluindo a morte dele, foram causados exclusivamente pelo descuido, negligência e imprudência de Elizabeth Derkoch. Ela sabia, ou deveria saber, que ele poderia cair no recinto depois de levantá-lo sobre a grade. Mais tarde, o promotor distrital do condado, Steven Zappala, declarou a morte de Maddox Derkoch um trágico acidente, acrescentando que Elizabeth não enfrentaria nenhuma acusação. A família Derkoch, o Zoológico de Pittsburgh e o Aquário PPG acabou fazendo um acordo fora do tribunal, por uma quantia não revelada. Os detalhes do acordo permanecerão confidenciais. A família Derkoch e o zoológico solicitam que a privacidade de todas as partes envolvidas sejam respeitada. Citação final. Esta não foi a primeira vez que o Zoológico de Pittsburgh e o Aquário PPG experimentaram esse tipo de tragédia. Em 19 de novembro de 2002, o tratador de elefantes Michael Gutsch, de 46 anos, foi morto por um dos elefantes do zoológico, enquanto tentava encorajar o elefante a se mudar para uma parte diferente de seu recinto. Ela deu uma cabeçada nele, esmagando-o contra o chão e matando-o instantaneamente. A morte trágica de Maddox foi comparada na mídia com incidentes semelhantes em zoológicos, parques temáticos e aquários, incluindo o tigre do Zoológico de São Francisco, a trágica morte de Deborah Gale Stone enquanto trabalhava na atração America Sings, na Disneylândia, e a morte da treinadora de orcas Dawn Brushall de SeaWorld. Slater Funeral Service cuidou dos preparativos finais de Maddox, e o enorme enterro cristão foi realizado na igreja de São Bernardo, no Monte Líbano, Pensilvânia. O padre Dave Bonner, que oficializou o serviço funerário de Maddox, disse sobre o menino: Maddox era uma criança feliz, que amava a vida e ria muito. Se lhe pedissem para fazer um desenho de Deus, ele provavelmente faria um desenho de uma extremidade de caminhão. A adoração de Maddox por caminhões inspirou Elizabeth e Jason Derkoch a criar uma arrecadação de fundos em memória de seu filho, que envolvia pedir ao público doações de caminhões de brinquedo que eram em seguida doados para crianças carentes. A arrecadação de fundos para presentes de Natal atraiu milhares de brinquedos doados, principalmente de estranhos que não conheciam pessoalmente a família Derkoch, que ficou perturbada com a história de sua morte e inspirada a ajudar. Então, você acha que o zoológico é o único responsável pela morte do garoto Derkoch? Ou seus pais também têm parte da responsabilidade pelo menino ter caído no recinto dos cães pintados? Isso é um acidente trágico ou um ato de negligência? E quanto ao fato de que o animal em extinção precisava ser morto porque os avisos foram ignorados? Então, gente, geralmente eu prefiro não opinar, porque eu tenho certeza que se eu abrir a boca falar sobre os casos, vai ser bem punk, bem pesado. Mas sobre esse caso, creio eu que os dois têm um pouco de culpa. Tanto o parque, né, por deixar uma parte aberta ali, que dá pra ver na foto, que é perigoso até, tipo, sei lá, as crianças de repente escapam da mãe, do pai, sobe e cai. Criança é criança, né?
E também acredito que da mãe também, né? Mesmo, tipo assim, tendo sido avisada, tendo placa que não pode fazer isso, erguer as crianças, tem gente que faz. Mas eu não quero julgar, não tô aqui pra julgar ninguém. E é um caso muito triste, né? É uma vida, um bebezinho ainda, 2 aninhos. E é isso, que essa família possa ter paz um dia, né? E parar de se culpar, porque infelizmente foi um trágico acidente. Então, eu quero também saber a opinião de vocês. Deixe aí na seção de comentários. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho de notificação também para receber novos casos. E até o próximo vídeo. Em memória de Maddox Derkosh. Take me deeper than